Tu já ouviu alguém dizendo que ler não é estudar? Ou que assistir a aula não é estudar? Gente chata pra c****, né? Afinal, o que é estudar? Roda a vinheta. Querido concurseiro, querida concurseira, hoje eu vou desmistificar essa história do que é estudar, o que não é estudar. Esse pessoal que traz a régua da sociedade concurseira ditando o que é estudo, o que não é estudo. Mas antes disso, eu quero te pedir para tu curtir o vídeo, compartilhar com o teu amigo que vem sempre com esse papo de que ler não é estudar e que estudar não é estudar. Daqui a pouco eu tô falando que estudar não é estudar, né? Então, compartilha esse vídeo, curte e ativa o sininho da notificação aqui do canal para tu receber. Tem vídeo toda quarta-feira, meio-dia. Fechou? Então, vamos lá. Ler não é estudar. Assistir aula... esse é muito clássico. Assistir aula não é estudar. Assim, da onde vem isso? Deixa eu te explicar. Bem, o assistir aula não é estudar vem da lógica de que assistir aula é uma coisa muito demorada, né? É aquela história que um certo curso que vende via PDFs inventou para as pessoas acreditarem que elas deveriam estudar por PDF. Não existe isso, gente. Se tu estuda por aula, tu rende estudando por aula, ótimo, tá maravilhoso. Eu passei estudando só com aula. Eu nunca gostei de estudar por PDF. Passei em 16º lugar. Numa das épocas mais difíceis de passar em concurso. Fiquei 3 anos esperando para ser nomeada, tá? Para oficial de justiça avaliador federal. Então, assim, não acredita em tudo que vocês veem aí pela internet, tá? Faz assim, quando tu tiver em dúvida se conta ou não, pensa, tô no shopping? Não, não tô no shopping. Tô namorando? Não, não tô namorando. Tô fazendo compras? Tô olhando Netflix? Não, não tô. Tô fazendo alguma coisa relacionada ao meu projeto do concurso? Tô. Então tu tá estudando, meu bem. Olha só que simples, não é mesmo? Mas falando sério, o que eu queria te alertar em relação a assistir às aulas? Assistir a aula não é estudar. Por que as pessoas falam isso? Porque tu tá só aqui, recebendo. É completamente passivo o assistir aula. É completamente passivo. Então, de fato, é uma coisa que precisa de mais. O que eles querem dizer com assistir aula não é estudar? Tu pegou o conhecimento, tu precisa estudar aquilo. Senão, tu não vai gravar. Isso é muito relevante, de fato. Assistir a aula não vai fazer tu aprender tudo. Tu precisa estudar aquilo novamente, tu precisa exercitar. Então, eu vou te dar uma dica. Vamos lá. Papel e caneta, anota que essa dica é muito importante. Comecei a assistir uma aula. Começou a assistir a aula e aí tu levou aí, não sei, 3 horas para terminar de assistir essa aula. Eu sempre falo, né? Assiste a aula por 50 minutos, pausa 10, descansa um pouquinho. Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, Eu vou deixar o card aqui pra tu... Ou aqui, não sei, enfim. Vou deixar o card pra tu ver essa regrinha dos estudos por ciclos, vai te ajudar bastante. Ok, mas eu terminei ali de assistir a aula. O que eu faço, Raquel? Eu sempre recomendo para os meus alunos da mentoria que assistam essa aula e assim que terminar de assistir essa aula, façam a leitura da lei respectiva. Nem sempre tem lei, mas se tiver uma lei respectiva. Nossa, Raquel, mas a aula foi só falando lei, a aula inteira foi só lei. Bom, tudo bem. Agora, é diferente tu ouvir a lei quando tu tá vendo a aula e tu ler a lei quando tu tá sozinho, tá? Então, faça a leitura da lei respectiva depois de terminar de ver a aula. Fiz a leitura da lei? Faça questões referentes àquele assunto. Beleza? O que mais? Tu vai cadastrar esse assunto para revisar. Tu vai anotar esse assunto para revisar. Eu tenho um vídeo sobre revisões também. Vou deixar o card aqui para vocês acessarem, porque para mim o método mais eficaz de revisão é a revisão periódica. Então, assim, tu estudou a aula uma vez, tu assistiu a aula e tu anotou, isso é muito importante. Anota tudo que tu tem que anotar. A ideia, eu dou aula também e eu sempre falo para os meus alunos, a ideia é que tu assista essa aula uma única vez e nunca mais. Não quero tu assistindo a aula 2, 3 vezes. Estamos combinados? Então fechou. Assiste a aula uma vez, assiste bem assistido, anota tudo que tem para anotar, lê a lei referente àquela aula, faz questões referente àquela aula e cadastre esse assunto para revisar. Isso é muito importante. Anotou essa sequência? Se tu não anotou, tu volta o vídeo, pega essa sequência e anota, porque isso vai transformar os teus estudos. Beleza? Então, assim, assistir a aula não é estudar? É estudar. Posso contar? Pode contar. Mas te pergunto, por que essa necessidade imensa de o que eu posso contar e o que eu não posso contar? Gente, o importante não é a quantidade de horas que tu faz no dia. Pouco importa se tu vai contar ou se tu não vai contar aquele horário como de estudos. Tu estudou, tu te dedicou. Ai, a Maria Joaquina, ela adora se meter quando eu tô gravando.
Jaquina, fala pra eles. Gente, eu assisti a aula também. Eu também assisti a aula. E eu não aprendi porque eu não revisei. Né, Maria Joaquina? Eu revisava e tu não revisava. Ela só assistia a aula e não queria... Moça. Tá, gente? Então, assim, ler é estudar? A mesma lógica. Se tu tá lendo um PDF imenso, tá vendo aquela matéria, tu tá absorvendo aquilo pela primeira vez. Então, tu tem que rever aquele assunto. E esse é o principal ponto dessa gente toda que fala que ler não é estudar e ver aula não é estudar. É esse o ponto. É porque tu precisa rever o assunto. Tu precisa reestudar o assunto. Tanto quando tu assiste a aula, quanto quando tu vê a aula em PDF. Tá bom? Então, super importante, super relevante que tu pare de te estressar com o que é ou que não é estudar. Concentre mais a tua energia em realmente fazer aquele trabalho. Faz bem feito. Porque daqui a pouco tu tá assistindo a aula com esse pensamento de culpa, de que... Nossa, mas... Ai, eu não tô estudando. Eu tenho que terminar essa aula logo porque eu preciso estudar. E aí tu não aproveita a aula. E daí tu realmente vai estar perdendo tempo. Porque se tu não aproveitar essa aula, tu vai ter que ver essa aula de novo. Ou tu vai ter que procurar esse assunto em outra matéria. Ou tu vai errar um monte de questões que tu poderia não errar se tu estivesse prestando atenção na aula. Então não faz mais isso contigo. Não fica nessa pressão do que é o que não é. Cronometra o teu horário. Acha importante? Acho importante. Por quê? Porque quando tu cronometra o teu horário, tu tem menos procrastinação. Cronometra pra estudar 50 minutos, pausar 10, estudar 50 minutos, pausar 10. Quantas vezes tu vai fazer isso ao longo do dia? Ó, pouco importa. Quantas horas tu estudou ao longo do dia? Ó, não importa. Foca em estudar com qualidade. Foca em assistir essa aula ou ler esse PDF com qualidade para que tu não precise mais voltar. Produza o teu próprio material ou usa grifos. Não gosto muito de grifos, né? Eu acho que o mais efetivo é tu produzir teu próprio material. Para que tu não precise mais voltar por um material ou por uma aula produzida por outra pessoa. Fechado? Então, dica que fica, não vamos mais nos estressar com o que é estudar ou não é estudar. Vamos cronometrar sim, mas sem se preocupar com a soma no final do dia. Vamos anotar tudo para que não precisemos mais voltar àquela aula e vamos reestudar com o material produzido. Fechado? Lembra da sequência. Vê a aula, lê a lei, faz questões. Fechado? Então, ó, a dica de hoje foi essa e eu aguardo vocês na próxima semana. Toda quarta-feira tem novo vídeo aqui, meio-dia. Eu espero vocês. Até mais.